Capítulo 71. A proposta. O homem que os cumprimentou os conduziu até uma sala nos fundos da taverna, sorrindo ao dizer: seus homens nos ajudaram muito naquele dia. Se não fosse por eles, metade da taverna teria sido destruída e teríamos perdido até 10 moedas de ouro. Então, eu realmente aprecio o que seus homens fizeram. Isso nos salvou de ter que fechar nosso negócio. Ah, você está mal? Rory perguntou, franzindo a testa. Como alguém que deseja vender seus serviços, seria uma pena se seu primeiro cliente em potencial falisse. Este homem chamado River disse em um tom mais sério. As coisas são complicadas para pessoas como nós, meu jovem. Nossa taberna tem bons clientes, pessoas que vêm aqui há décadas, e tenho certeza de que temos a melhor cerveja da cidade. Alguns clientes às vezes perdem o controle de suas ações e nos causam prejuízos. Como alguns deles são pessoas de uma classe superior à nossa, às vezes não temos a opção de pedir indenização, e essas pessoas nem sempre têm o bom sentido nos pagar pelo que eles destroem. Além disso, existem pequenos criminosos que prejudicam nossa taverna e outros pequenos negócios. A quem reclamamos? A Guarda Real, que é subserviente aos grupos por trás desses ratos. TSK, é por isso que é difícil crescer e competir com lugares frequentados pela nobreza local. Vicente e Rory se entreolharam ao ouvir isso, vendo que a situação desses irmãos não era boa e precisava ser consertada, mas esse era o tipo de situação favorável para eles conquistarem clientes. River disse antes de mostrar o escritório de seu irmão aos jovens. Por causa dessas perdas que temos de tempos em tempos, dificilmente obtemos lucro, mesmo depois de décadas de operação. Só continuamos este negócio porque não sabemos fazer mais nada. Mas se outro incidente acontecer, podemos não estar capaz de continuar nosso negócio. Entendo, comentou Vicente enquanto se sentava em um sofá ao lado de Rory. Tentaremos ajudá-lo. Não temos o suficiente para garantir que mais problemas não o atingiram, mas temos o suficiente para pelo menos tentar. Rory disse. O homem sorriu ao ouvir isso e não disse nada até Zender chegar após ser informado da visita dos jovens. Um homem parecido com aquele que os havia recebido apareceu na porta da sala e entrou, falando. Vocês são Vicente e Rory. Ouvi falar de vocês por um de seus homens. Olhando para o homem um pouco mais alto que River, um acólito nível 2, Vicente e Rory se levantaram para cumprimentá-lo. River e Zender eram mais fortes no cultivo mágico do que Vicente e Rory. Porém, as formas mágicas desses dois jovens estavam focadas no combate. Em contraste, em particular, Zender era especialista em bebidas, enquanto seu irmão mais novo era cozinheiro. A mana deles era muitas vezes mais densa que a daqueles dois jovens, mas eles não podiam usar feitiços de combate e, mesmo que fortalecessem seus corpos, não lutariam bem. Eles até tinham muita força, se moviam bem, etc., mas direcionando seus poderes de maneira incorreta, não sabiam como lutar. Vicente e o seu povo, embora mais fracos, podiam fazer mais na batalha do que estes homens. Essa foi a diferença em suas habilidades. Sim, prazer em conhecê-lo, disse Vicente com Rory. Então, um de seus homens me disse que você está disposto a trabalhar conosco. Isso é verdade? Zender perguntou, indo direto ao assunto, já que muitas vezes havia problemas e ataques de criminosos em sua taverna, e quanto mais cedo ele conseguisse sócios, menores seriam as chances de seu negócio acabar. Sim, podemos trabalhar com você e colocar alguns dos nossos homens à sua disposição, disse Vicente. Meu objetivo não é apenas evitar a deterioração da sua taverna, mas também permitir que você abra mais horas por dia. Ouvi dizer que você fechou a taverna ao pôr do sol. River, ainda lá, assentiu afirmativamente. Sim, depois de escurecer, as chances de estabelecimentos como o nosso serem danificados aumentam muito. Por mais corruptos que sejam os guardas, eles ainda protegem a cidade durante o dia. Mas à noite, estamos praticamente sozinhos, então geralmente fechamos o taberna e só abre de madrugada. Rory viu o grande problema daquele lugar.
Se a taberna funcionasse assim, provavelmente perdia os melhores horários, quando muitos trabalhadores e pessoas tinham liberdade para sair e comer e beber. Sua mãe tinha um bordel. Ele sabia que as pessoas frequentavam muito mais os lugares à noite do que durante o dia. Rory então disse: podemos colocar alguns de nossos homens aqui, mas você terá que pagar pela comida deles enquanto eles estiverem aqui. Quanto ao nosso salário, não pediremos muito, apenas 1 moeda de ouro por mês. 1 moeda de ouro? Os irmãos perguntaram ao mesmo tempo. De quantos homens estamos falando? Zender perguntou primeiro. 2 ou 3, dependendo do movimento da sua taverna. Mais do que isso, dobraríamos o preço. Rory respondeu: mas isso é muito barato. River olhou para seu irmão, sabendo que não pagaria nem para uma pessoa comum trabalhar como guarda em um lugar como este. Mas Vicente e Rory estavam falando de 2 ou 3 homens. Zender gostava de fazer bons negócios, mas desconfiava quando as coisas iam muito bem. Ele perguntou: o que você ganharia com isso? Duvido que você fosse capaz de pagar essas quantias a esses homens. Vicente respondeu: no reino Seidel, você tem o direito de proteger sua propriedade. A partir de agora, qualquer pessoa que causar problemas em sua taverna será parada por nossos homens e terá seus itens recolhidos como punição por quebrar as regras do estabelecimento. Tomaremos o que os criminosos e desordeiros têm se ousarem vir aqui. É isso que conseguimos. Os pertences deles. Zender e River ficaram surpresos ao ouvir isso. Tem certeza? Muitos encrenqueiros são arrogantes, mas têm motivos para serem arrogantes. Isso não será um problema para nós? River perguntou, mais preocupado com o fato de seu negócio ter mais problemas do que com a segurança dos homens de Vicente. Para esse fim, formaremos um grupo de mercenários para apoiar os homens que você receberá de nós, disse Rory. Então qualquer problema chegará primeiro a nós e não a você. Vicente concordou. Cuidaremos daqueles que desejam problemas mais profundos por causa das punições que aplicamos. De qualquer forma, nossa renda virá disso. Mas, eventualmente, aumentaremos o preço dos nossos serviços se você conseguir aumentar os seus lucros devido à nossa ajuda. Podemos renegociar os preços quando você começar a obter resultados. O que você acha? Fim do capítulo. Capítulo 72 Acordo em Milfal. Em teoria, a ideia de Vicente e Rory poderia funcionar muito bem no início. Mas 2 coisas poderiam acontecer quando as pessoas percebessem o perigo de causar problemas nos estabelecimentos que o seu povo guardava. Primeiro, haveria menos incidentes, o que faria com que os seus retornos financeiros despencassem. O outro seria mais problemático e uma crise de nível superior os atingiria. No primeiro caso, o grupo de Vicente poderia continuar a operar apenas ajustando a mensalidade. No segundo caso, teriam mais trabalho e, portanto, mais renda. Inimigos mais fortes geralmente tinham mais recursos, portanto, à medida que os riscos aumentavam, também aumentavam os retornos. Nesta situação, eles conseguiriam ou não resistir à pressão, o que levaria à extinção do seu grupo ou à paz e ao consequente aumento do preço dos seus honorários. Vicente deixou claro que isso acabaria por acontecer. Ele não planejaria sua morte, então só poderia planejar como seu negócio funcionaria. Quanto seria o ajuste? Veremos isso quando formos renegociar. Mas não se preocupe, não será nada que você não possa pagar. Rory respondeu, se o seu serviço funcionasse e chegasse o momento de renegociar este acordo, então estes irmãos poderiam trabalhar mais horas e sofrer menos perdas com bandidos e desordeiros. Algumas das economias teriam que ser usadas para pagar os guardas no futuro. Mas esse seria o custo de obter um lucro diferente do que tinham atualmente. Os 2 irmãos se entreolharam e perceberam que não havia nenhum problema na proposta dos 2 meninos. Custar-lhes ia muito pouco no curto prazo, mas eventualmente teriam de pagar um valor justo pelo serviço. Mas isso não foi uma coisa ruim. Com este acordo, eles poderiam continuar a ter a sua taberna desde que tudo corresse bem. Quanto aos perigos envolvidos, se não fizessem nada e perdessem o seu negócio,
poderiam enfrentar perigos muito maiores. Havia escravidão nesta sociedade. Se alguém não conseguisse pagar suas dívidas, aquele que estava por trás do empréstimo poderia registrar uma reclamação junto a um posto da Guarda Real e tirar a liberdade dos atrasados. Era fácil para alguém com grandes dívidas perder a liberdade, mas o contrário era altamente complexo. Sabendo disso e de sua dívida, Zender e River estavam mais do que dispostos a aceitar a proposta de Vicente e Rory. Muito bem, eu concordo. O irmão mais velho disse. Quando começamos? E os pagamentos? Começaremos amanhã. Seu horário de funcionamento está quase acabando hoje, então vamos deixar para amanhã. Vicente expressou. Quanto ao pagamento, isso pode ser feito após o atendimento. Ou seja, ao final de cada mês de atendimento. Ah, tudo bem então. River sorriu, feliz por não ter que entregar uma moeda de ouro imediatamente. Uma moeda de ouro pode não ser muito para nobres ou mágicos de sucesso, mas para pessoas comuns e de baixo nível, era uma quantia que poderia levar semanas para ser reunida. Mesmo que esses irmãos tivessem um comércio, eles ainda teriam suas dívidas para pagar, então não ter que se preocupar com esse valor imediatamente seria um alívio. Com isso decidido, logo assinaram um acordo mágico entre os quatro, selando os termos e condições já discutidos. Depois disso, Vicente e Rory saíram da taberna e foram para o segundo lugar que queriam experimentar. Mas, ao contrário da loja de Zender e River, o outro lugar não tinha contado com a ajuda de um de seus homens. No final do dia, a noite havia tomado conta do céu acima de Milfal enquanto Vicente e Rory terminavam suas tentativas de trabalho local, negócios. Eles não conseguiram encontrar o segundo lojista que procuravam, então só tinham o acordo com Zender e River por enquanto. No caminho de volta para a residência dos Fuller, Vicente e Rory estavam caminhando pelo centro de Milfal quando se depararam com o prédio da Associação de Ferreiros de Milfal. A associação era uma instituição presente em vários estados do continente, uma organização não militar e sem fins lucrativos que tinha como objetivo desenvolver a arte da ferraria no Reino Polaris. Mas não havia caridade neste mundo. Para ingressar nesta instituição não se podia simplesmente pedir para aprender. A associação não ensinou aos seus membros como forjar, mas sim ajudou-os a desenvolver-se, proporcionando um ambiente de diálogo, livros que podiam ser alugados ou comprados e acesso a recursos difíceis de encontrar. Para se tornar membro da associação, primeiro seria necessário encontrar um mestre, aprender a arte e depois ser recomendado por seu mestre. Se alguém passasse no teste de adesão, poderia desfrutar dos benefícios de ser reconhecido como ferreiro de facto, não apenas dentro do grupo, mas também na sociedade. Um ferreiro não poderia vender seus serviços sem ser membro porque ninguém pagaria por um ferreiro não classificado. Vendo o local e já sabendo dele, Vicente parou por um momento e pensou em como poderia entrar em tal grupo. Você terá que mostrar suas habilidades para um ferreiro, vice. Sem isso, será difícil alguém aceitá-lo como aluno. Rory percebeu o que seu amigo estava pensando. Assim como profissionais comuns como o pai de Vicente, os ferreiros não aceitavam qualquer um como discípulo e geralmente não tinham muitos alunos sob sua tutela. Um ferreiro nunca chamaria jovens para serem seus aprendizes se eles não vissem suas habilidades, então os estudantes em potencial tinham que correr atrás dos mestres e tentar chamar a atenção de um deles. Pensando nas palavras de Rory, Vicente teve certeza disso. Não é exatamente minha habilidade, mas o resultado dela. Ele disse em voz baixa. O que acontecerá se eu pedir a um ferreiro local para avaliar minha armadura? Ele sorriu, sabendo que sua criação chamaria a atenção de alguém, já que não havia sido feita à mão usando as técnicas usuais de forjamento. Essa é uma boa alternativa. Mas quem? Ter um professor famoso pode causar problemas, pois os mestres geralmente querem que seus alunos o sigam e concorram. Por outro lado, um mestre pouco conhecido e de baixo nível pode não ser o suficiente para você aprender o que precisa. Rory levantou esta questão. Procuraremos o ferreiro sobre o qual Aaron nos falou.
Perguntaremos a ele sobre os melhores ferreiros da cidade e veremos se podemos encontrar aquele que melhor nos ajudará com nossos planos. Vicente murmurou enquanto voltava para sua casa. Mas assim que recomeçaram a andar, uma voz chamou seu nome. Vicente, uma voz que o garoto de cabelos negros já tinha ouvido veio do prédio da associação e chamou sua atenção. Virando-se para ver quem era, Vicente viu o jovem Lucas, que havia trocado algumas palavras com ele durante o despertar de Rory. Você era aquela pessoa no templo do despertar. Sim, Lucas, ele disse, ajudando Vicente a lembrar seu nome. Parece que você despertou seus poderes, hein? O jovem loiro olhou atentamente para a gema na testa de Vicente, ignorando a cor e concentrando-se no seu formato incomum. Interessante, nunca vi uma joia como a sua antes. Ele murmurou antes de dizer: Vicente, que tal darmos uma volta? Você estava olhando para a Associação dos Ferreiros, certo? Fim do capítulo. Capítulo 73. Quero fazer contatos. Você estava ouvindo nossa conversa? Rory olhou para o jovem loiro, que tinha uma joia mágica incomum na testa, verde como a sua. A forma mágica de Lucas era muito distinta, muito parecida com uma marreta, algo difícil de ver ao redor, pois fugia completamente do padrão geométrico normalmente encontrado em todo o reino. Não, acabei de ver vocês dois conversando enquanto olhavam na direção do clube. Lucas sorriu para Rory, depois olhou para Vicente. O destino nos uniu novamente, então não posso perder a oportunidade de conversarmos. Não vou mentir para você. Com uma joia tão diferente, seria ridículo para mim não tentar me aproximar de alguém com quem conversei antes. Vicente olhou para o jovem e estreitou os olhos. Esta era uma sociedade complicada, mas tal como na Terra, os contatos de alguém podiam levá-los cada vez mais longe, magoá-los ou ajudá-los. Lucas estava interessado no que Vicente poderia fazer e alcançar com sua forma mágica. Ele não precisava dizer isso em voz alta. Mas o mesmo poderia ser dito de Vice. Vice conhecia muito poucas pessoas em Milfau e dependia muito de Aaron e de sua própria sorte para fazer novos contatos. Então não seria interessante expandir seu alcance com um jovem com grande potencial, como foi o caso com Lucas. Vamos conversar enquanto caminhamos. Temos alguns minutos livres. Vicente disse, liderando o caminho até Lucas. A propósito, este é Rory, meu amigo e parceiro de negócios. Prazer em conhecer você, Rory. Eu sou Lucas Oak. Rory cumprimentou esse jovem loiro, um aprendiz sênior, que não parecia muito mais velho do que ele e Vicente. Após uma breve introdução, Vicente perguntou: já que você é tão aberto sobre seus objetivos, não vou esconder o fato de que trabalhar com jovens talentos como você também me beneficiaria. Em que tipo de coisas você está envolvido? Lucas assentiu positivamente, sabendo que esse deveria ser o caso. Ele respondeu: eu sou um primeiro ferreiro de palco, então o que eu faço é um tanto óbvio. No entanto, ao contrário da maioria dos ferreiros locais, não faço parte da família de um ferreiro. A forma e o talento mágicos estavam intimamente ligados à herança genética dos mágicos. Portanto, normalmente você encontraria famílias de ferreiros, alquimistas e assim por diante. Pode haver casos onde um ferreiro teve filhos com um alquimista, criando uma família com múltiplos talentos. Mas o mais comum era que pessoas semelhantes se reunissem para formar famílias focadas em habilidades específicas. Essa era uma forma de fortalecer sua genética e aumentar a posição da família dentro de uma especialização específica. Muitas vezes, isto teve várias implicações sociais, mas, em particular, foi responsável pela concentração do poder nas mãos de certos grupos, em vez de difundir esse poder por toda a sociedade. Nesse caso, por não fazer parte de uma família de ferreiros e ter um conjunto de habilidades diferente dos familiares, Lucas não teve o mesmo apoio e condições favoráveis que muitos de seus concorrentes tinham. Como você pode imaginar de alguém na minha posição, preciso de mais amigos do que inimigos, ou terei problemas. Lucas era uma pessoa extrovertida desde cedo.
Mas depois de despertar, há 3 anos, ele aprendeu como era difícil não ter o apoio adequado. Assim, ele desenvolveu mais habilidades sociais. Ele era uma ameaça para os jovens talentos das potências estabelecidas, por isso, mais do que seus concorrentes, precisava fazer amigos e aliados. Então é por isso, Vicente disse, entendendo os motivos de Lucas para ser tão aberto e acessível com estranhos. Sua família tem alguma formação especial. Quero dizer, esses seus talentos estão acima da média ou apenas diferentes na forma do que normalmente se encontra em sua árvore genealógica. Rory perguntou, sou um pouco mais talentoso do que as pessoas da minha família. Quanto à forma mágica deles, está relacionada à alquimia. Lucas disse, seus familiares eram alquimistas, o que poderia ser bom à primeira vista, já que ele ainda teria um bom suporte para crescer nesta sociedade. Mas os membros de sua família eram pessoas com talentos amarelos, inferiores aos dele. O que isso significa? Dificilmente poderiam proporcionar-lhe todas as oportunidades de que necessitaria para desenvolver o seu potencial. Lucas percebeu isso no dia seguinte ao seu despertar. Desde então, ele começou a procurar amigos e potenciais futuros aliados. Ele havia abordado muitas pessoas em Milfal desde então, assim como estava fazendo agora com Vicente. Seu propósito no momento é simples: ter opções disponíveis, se possível, para prestar ajuda antecipando um retorno posterior. Ele não acreditava simplesmente que essas pessoas o ajudariam no futuro. Mas ao agir com sinceridade e sem intenção de prejudicar ninguém, ele acreditava que teria pelo menos pessoas a quem propor acordos mais profundos no futuro. Lucas não era estúpido. Ele não proporia um acordo a Vicente, um estranho de quem nada sabia. Ele só queria deixar aquela porta aberta para o bem do seu próprio futuro. E vocês? Ele perguntou a ambos. Rory e eu temos formas mágicas de combate. E somos comerciantes, disse Vicente. Nesta sociedade, falar sobre a sua especialidade não era problema. Não dizia muito sobre uma pessoa. 2 guerreiros mercadores, Lucas murmurou. Mas acho que também tenho afinidade com a forja, comentou Vicente. A coisa mais comum de se ver não era isso. Em geral, as pessoas estavam totalmente concentradas numa área, como no caso dos irmãos da taberna que Vicente tinha passado anteriormente. Mas algumas habilidades úteis para a alquimia, por exemplo, também poderiam ser úteis em combate. Uma pessoa com poderes relacionados à chama poderia usar sua afinidade com o elemento fogo para fazer pílulas e poções, mas também para lutar. Nem toda habilidade desse tipo levaria a uma afinidade com 2 especializações. No entanto, era possível, e houve vários casos como o de Vicente no Reino Polaris, embora fossem minoria. Ah, isso é verdade? Lucas olhou mais seriamente nos olhos de Vicente. É por isso que você parecia tão interessado na associação. Rory assentiu junto com Vicente. Lucas sorriu e perguntou, quem é seu mestre? Você já sabe forjar? Não, ainda não tenho um mestre. Tudo o que sei por enquanto é minha afinidade com a forja. Vicente disse antes de mostrar a armadura que usava. Eu mesmo fiz essa armadura. Como Lucas era ferreiro, não havia razão para que Vicente não aproveitasse esta oportunidade para obter nomes de ferreiros que pudessem aceitá-lo como aluno. Você conseguiu? Os olhos de Lucas se estreitaram enquanto ele estudava a armadura de perto, notando detalhes que não havia notado antes, já que esse item não parecia ser de alto nível. Mas ao olhar mais de perto, não pôde deixar de notar alguns sinais estranhos. Isso. Mas como foi feito? Mais importante ainda, como ele tira isso? Fim do capítulo. Capítulo 74. Contato feito? Ponto de interrogação. Isso. Você fez isso? Mas como isso é possível? Lucas perguntou enquanto seu rosto se contorcia. Rory sorriu ao ver a expressão do jovem ferreiro. Disse Vicente, não vou entrar em detalhes, mas tem a ver com minha forma mágica. De qualquer forma, garanto que não estou mentindo. Fiz essa armadura, mas devo dizer que não tenho conhecimento de forja, e fiz não fazê-lo para fins defensivos.
Lucas não entendeu a última parte do que Vicente disse, mas era óbvio que esse cara de cabelo preto não sabia forjar. Havia várias falhas na estrutura da armadura, não apenas coisas que impediriam alguém de tirar a armadura e colocá-la de volta, mas também coisas que a tornariam fraca defensivamente. Mas não importava quais problemas houvesse com esta armadura. Se ele mesmo fez isso, ele definitivamente tem potencial como ferreiro. Lucas pensou e disse: entendo. Bem, como você não tem mestre, posso encaminhá-lo para alguns conhecidos. Sou apenas um aprendiz, então você não terá nenhuma vantagem com eles por minha causa. Você terá que convencer um deles mostrando suas habilidades. Se você conseguirá um bom mestre dependerá de suas habilidades. Rory gostou do que ouviu. Isso nos ajudará muito. O que você quer em troca? Como eu disse, quero amigos e contatos que estejam dispostos a fazer negócios comigo no futuro. Por enquanto, não quero nada, apenas lembre-se de mim. Se formos compatíveis, certamente faremos algo juntos no futuro. Ele não sabia como usar seu contato com os dois para melhorar sua posição. Pelo que haviam dito, não pertenciam a uma família poderosa e eram sozinhos. Nesse caso, mesmo que fossem talentosos, eles teriam que se desenvolver por conta própria antes de terem o potencial de influenciar positivamente a jornada de forjamento de Lucas. Mas isso poderia mudar rapidamente, então Lucas queria que eles estivessem disponíveis para ele. Vicente considerou isto e concordou. Ele sinceramente preferia pagar as suas dívidas, mas as dívidas tinham que ser feitas numa sociedade como esta. Para conseguir negócios e acesso a determinados lugares, ele teria que ter muita influência ou recursos. Mas pelo menos no momento, ele não tinha nada, então só pôde prometer a Lucas. Tudo bem, manteremos nossas portas abertas para você no futuro, Lucas. Quem você tem em mente para me ajudar? Vice perguntou. Lucas disse sem hesitar. Sobre isso, conheço 5 ferreiros que recebem alunos em Milfal. Nem todo profissional ensina. Houve muitos que aprenderam e não teriam discípulos para por muito tempo, seja porque não tinham aptidão para ensinar, seja porque não tinham interesse em transmitir seus conhecimentos. Destes 5, apenas 2 são magos, e o restante são acólitos de nível 4 e 5. Um desses 2 é meu mestre, mas lamento dizer que ele não está aceitando novos discípulos no momento, indique-o para você. Também ouvi dizer que o Sr. Wood estará fora da cidade nos próximos meses, deixando 3 nomes. O primeiro é Landon Fraser, um acólito de nível 4, o primeiro aprendiz do meu mestre. Dizem que ele é um dos ferreiros de 2º estágio mais talentosos da cidade. Mas ele também é o mais fraco dos 3 que posso citar. O segundo é Zane Smith. Ele está no auge do 2º estágio há vários anos, então ele pode se tornar um mago em nenhum momento. No entanto, como membro de uma renomada família de ferreiros, ele é naturalmente mais seletivo com seus alunos. Por último, mas não menos importante, está Benson King. Ele é o 2º ferreiro de 3º estágio da cidade, um homem que dizem ter cresceu sozinho como ferreiro e não se envolve em disputas locais. De qualquer forma, esses são os nomes. Outros ferreiros em Milfal aceitam alunos, mas meu mestre os considera os mais talentosos, os únicos em quem ele prestaria atenção como rivais ou potenciais anciãos na associação. Lucas sorriu e acrescentou: Landon seria minha escolha, mas suspeito de dizer isso. Obrigado pela informação. Vou procurar essas pessoas e ver quem tem mais afinidade comigo. Vicente disse e colocou os nomes na cabeça. Certo. Se você precisar de poções e pílulas mágicas, procure por Ava na loja de suprimentos ou que mencione meu nome. Ela irá ajudá-lo. Lucas disse antes de se despedir. De qualquer forma, procure-me se você conseguir entrar na associação, Vicente. Podemos trocar informações e favores. Claro. Vejo você mais tarde. Ao se despedirem, Vicente e Rory voltaram rapidamente para casa conversando sobre o assunto. O que você acha dele? Confiável? Rory perguntou. Não posso dizer com certeza, mas dada a sinceridade dele, não vejo nenhum problema por enquanto.
quando chegarmos em casa, peça aos nossos homens que façam algumas pesquisas sobre esses ferreiros. Vicente disse pouco antes de entrarem em sua casa. Lucas parece ser o tipo de pessoa que conhece muita gente como nós sem apoio ou vontade de trabalhar com pessoas fora da família. Ter contato com ele não será ruim. Quando chegassem em casa, logo jantariam com Eve e Nina e conversariam sobre o que haviam feito nas horas anteriores. Vicente passava algum tempo com a irmã mais nova até ela adormecer e depois concentrava parte do tempo na meditação. Com seus poderes mágicos sob controle, ele precisava começar a aumentar a mana em seu ser. Ele passaria algum tempo fazendo isso enquanto Eve usaria parte de seu tempo livre de suas responsabilidades com Nina para dar ordens a alguns membros de seu grupo. Rory havia contado a ela sobre os acordos que ele e Vicente haviam feito com os dois irmãos antes, então ela imediatamente deu as ordens aos homens que trabalhariam na taverna no dia seguinte. A noite passou e mais um dia amanheceu em Millfall. Vicente acordou de suas horas de sono assim que amanheceu e desceu correndo. Ele foi até a cozinha de sua casa para pegar algo para comer antes de sair. Hoje, ele se encontraria com Aaron para falar sobre a família Ervin. Rory também estava acordado, tendo dormido lá na noite passada, e quando viu Vice vindo buscar algo para comer, ele perguntou: "O que vamos fazer com essa família? Vamos procurar negócios. Somos comerciantes, afinal." Vicente sorriu antes de morder uma maçã. "E o roubo?" Rory perguntou em voz baixa. "Veremos isso depois que tivermos acesso à residência desta família. De qualquer forma, com minhas habilidades, acho que será mais fácil do que pensávamos invadir e roubar." Aspas. Sério, não se preocupe. Teremos tempo para pensar sobre isso. Nas próximas semanas, trabalharemos no plano de roubo enquanto desenvolvemos nossas operações nesta taverna e em outros lugares. Este é apenas o começo, meu amigo. Vicente sorriu antes de terminarem e saírem para mais um dia tentando fazer negócios, mas também para entrar em contato com a família Ervin. Fim do capítulo. Capítulo 75. O primeiro problema. 4 dias depois, Vicente e Rory passaram os últimos dias negociando com empresários locais como Zender e coletando informações de Aaron sobre a família Ervin. Em relação ao seu negócio, tinha tentado contactar outras 3 pequenas tabernas locais, um tipo de estabelecimento que tendia a ter problemas devido ao tipo de produto que comercializavam. Mas Vicente e Rory não tiveram tanto sucesso. Eles só conseguiram um novo acordo. A essa altura, 6 homens do seu grupo já trabalhavam em 2 tabernas locais e até começaram a se envolver com desordeiros. Quanto à família Ervin, Aaron havia prometido que conseguiria marcar um encontro para Vicente e Rory se encontrarem com pessoas daquela família para conversarem sobre negócios. Mas demoraria alguns dias até que isso acontecesse. Alguém como Aaron teria que transferir vários subordinados até conseguir uma reunião com um barão. Por mais baixo que fosse, o título de barão ainda era o título de um nobre, alguém muito mais raro de encontrar no reino do que pessoas com talento de nível verde. Mas Aaron tinha seus contatos e garantiu que Vicente e Rory conheceriam essa família ainda este mês. Depois disso, Aaron não teria mais nada para fazer por eles, então ele estava determinado a fazer isso e se livrar do acordo com esses jovens. Enquanto isso, Nina e Eve viviam tranquilamente nesta cidade, conhecendo lentamente a área enquanto os outros homens de Vicente continuavam a investigar os 3 ferreiros que Lucas havia mencionado. Na taverna de Zender, o lugar estava movimentado como sempre por volta do meio-dia. As tabernas eram lugares da moda nesta sociedade. Eles não apenas ofereciam uma variedade de alimentos desde o início do dia até tarde da noite, mas também eram locais onde pessoas comuns ou menos ricas podiam obter bebidas sem gastar muito. Algumas tabernas faziam tanto sucesso com algumas de suas bebidas que atraíam até pessoas ricas. Quando se mistura álcool, pessoas de diferentes origens e multidões relativamente grandes ao longo do dia, surgem problemas naturalmente em locais como estes. Mas os clientes regulares de River e Zender notaram algo diferente neste lugar, mesmo nos horários de pico.
3 homens estranhos, um parado na porta, um no único banheiro e um no bar, trabalhavam lá nos últimos dias. Mas quem estava mais próximo do local já sabia quem eram essas pessoas, pois já haviam atuado em pelo menos 3 ocasiões diferentes. Em particular, na noite anterior, um jovem agitado, conhecido nesta zona da cidade pelas suas brigas e atitude arrogante, tinha sido espancado pelos 3 guardas da taberna. Alguns dos clientes presentes na altura viram este incidente e testemunharam o jovem a ser privado por estes homens de todos os seus pertences, incluindo as suas roupas. Conhecendo as novas regras da taberna, que River tinha escrito na entrada para alertar os seus clientes para não perderem o controle neste estabelecimento, muitos ali se sentiram um pouco desconfortáveis. Você viu o que aconteceu ontem? Um velho com uma caneca enorme nas mãos perguntou à pessoa ao lado dele em uma das mesas da taberna. Neste lugar mal iluminado e um pouco sombrio para a hora do dia, a pessoa ao lado daquele velho continuou com uma expressão sóbria no rosto e disse: foi logo ali. Ele apontou a cabeça em direção à entrada onde o jovem havia sido espancado. Bem ali, aqueles 3 bateram nele até ele desmaiar. Por que River e Zender estão fazendo isso? Eles sejam mortos por isso. Suspiro, eu também não entendo. As coisas são como são. Eles não podem simplesmente continuar com seus velhos hábitos. Acho que é suficiente não se importar com aqueles que fazem barulho, disse o velho homem para seu companheiro de bebida. Mas havia clientes satisfeitos. Nem todos pensavam no pior que poderia acontecer e gostaram da oportunidade de comer em paz. TSK. Os velhos tolos sempre pensam em fazer a mesma coisa. Um dos jovens clientes de River pensou consigo mesmo, sorrindo enquanto cortava o bife em seu prato. Quantas vezes ele não perdeu a comida por falta de respeito e ordem neste lugar? Infelizmente não tinha dinheiro para nada melhor ou mais organizado, e esta era a taberna com melhor desconto pela qualidade da comida. A comida dos 2 irmãos estava deliciosa. Este jovem e outros preferiram as coisas como eram agora, mais tranquilas e previsíveis. Mas nem todos sabiam o que o pessoal de Vicente estava fazendo e alguns bandidos nem ligavam. O trabalho deles era roubar, e aqueles guardas não os impediriam de agir para o seu próprio bem. Um jovem de cerca de 22 anos, aprendiz intermediário, que estava parado no bar, onde ficava o balcão, olhou de um lado para o outro e colocou uma das mãos em um dos bolsos de um cliente que estava ali. Ao apalpar o saco de moedas do homem, ele sorriu, enfiou-o nas roupas e foi embora casualmente, como se nada tivesse acontecido. Mas então uma mão pressionou com força seu ombro. Roubar? Pirralho, vou quebrar sua perna e levar suas coisas como punição. Gole. Depois de dizer isso, o subordinado de Vicente, um aprendiz sênior, moveu um dos punhos com força e golpeou a barriga do ratinho. Ah! Um grito saiu da boca do jovem ladrão antes que ele sentisse um ataque poderoso na perna direita. Ah! Em um instante, várias pessoas nas redondezas voltaram sua atenção para o jovem, notando sua perna estranhamente dobrada enquanto ele gritava de agonia. À medida que os comentários chegavam, o guarda rapidamente reuniu as coisas dessa pessoa, deixando-o para que todos vissem seu amiguinho. Mas nesse momento, um grito desviou a atenção de todos do jovem ladrão. Tio, foi neste lugar. Foi aqui que fui espancado e roubado ontem à tarde. Ao ouvir essas palavras do lado de fora da taberna, várias pessoas olharam para a entrada, algumas reconhecendo a voz do jovem que havia sofrido o castigo desses guardas diante do jovem bandido agora em agonia. Os 3 homens de Vicente olharam para a entrada deste local e viram o jovem que haviam impedido de causar problemas no dia anterior chegando ao lado de 2 homens musculosos vestidos com armaduras. Eles tinham uma expressão feia no rosto, com caretas que facilmente assustariam as crianças. Seus punhos estavam cerrados e seus lábios pressionados enquanto estavam um passo atrás do jovem aprendiz intermediário. Quem bateu no meu querido sobrinho? Quem se atreveu? O mais forte desses homens gritou alto, silenciando todos nas proximidades deste estabelecimento. Fim do capítulo.
Capítulo 76 Vingança necessária. Avancem, seus covardes. Vamos ver se vocês têm coragem de bater no meu sobrinho na minha frente. O mais forte gritou enquanto o jovem de cabelos azuis ao lado do tio sorria. Brody Peters não pertencia a uma família nobre, muito menos a um grupo relevante em Millfall. Mas ele foi mimado pela família e recebeu as melhores oportunidades desde muito jovem. Aos 20 anos já era um aprendiz intermediário com talento verde, alguém com um futuro brilhante pela frente. Mesmo não vindo de uma família rica, ele agia com confiança e havia poucas pessoas diante das quais ele abaixaria seu tom ou sua confiança. Mas nesta humilde taverna alguém o espancou, roubou seus pertences e, o mais importante, humilhou-o em público. Ele não pôde aceitar isso e na tarde anterior correu para o tio, o mais forte de sua família. É hora de derrotar esses 3 bastardos. Brody pensou enquanto sorria ao ver seu tio cuidar do assunto. Jax Peters olhou em volta e logo avistou o jovem bandido em agonia e um homem alto e de meia idade segurando os pertences do jovem nu. Você é uma das pessoas que machucou meu sobrinho. Ele gritou na direção de um dos homens mais fortes de Vicente. O grupo de Vicente era composto majoritariamente por aprendizes juniores e intermediários. Mas havia 4 aprendizes seniores entre eles. 2 deles estavam agora na taverna de Zender. Aquele que quebrou a perna do bandido agora não estava olhando para esse homem musculoso, um dos quais era um acólito nível 2 e o outro nível 1. Estreitando os olhos, ele largou as coisas do pequeno bandido e rapidamente colocou uma das mãos atrás, seu corpo, onde estava uma de suas armas. Senhor, o jovem ao seu lado tentou destruir este estabelecimento na noite anterior após perder uma aposta. Nós apenas agimos para proteger os outros clientes e o próprio estabelecimento. Ele disse, preferindo não ter problemas com aquela pessoa. Houve avisos sobre o que poderia acontecer aos desordeiros, por isso o seu sobrinho aceitou os riscos. TSK, um maldito aprendiz sênior. Como você ousa falar comigo, verme? Você acha que pode simplesmente tocar no meu sobrinho porque essas são as regras desta porra de taverna? Jax gritou enquanto vários clientes se levantavam de seus assentos e se afastavam de onde essas pessoas estavam. Os outros 2 guardas moveram as mãos para as armas, preparando-se para agir, pois os oponentes pareciam não ter ideia de quem eles eram. Senhor, se continuar, considerarei que é uma ameaça à integridade do sistema. O guarda disse em um tom levemente nervoso ao ver seu grupo parado. Então me mostre o que você pode fazer. Vendo isso, o mais forte aprendiz sênior dos homens de Vicente sacou sua arma e apontou para a cabeça de Jax, atirando sem hesitação. Bang! Quando o tiro foi disparado, os outros 2 agiram, atirando no segundo homem que veio com Brody e pulando no jovem de cabelo azul. Bang! Merda! Sentindo o poder desta arma, Jax fez uma cara feia e moveu seu poder para aumentar a rigidez de seu corpo. A quantidade de mana que um noviço tinha era muito maior do que um aprendiz tinha em seu corpo, a tal ponto que a visão de alguém desse nível era mais desenvolvida. Jax pôde ver o caminho da bala indo em direção à sua testa. Ele não conseguiu se esquivar, mas conseguiu levantar suas defesas contra essa ação inesperada. O mesmo aconteceu com seu companheiro, que teve a desvantagem de ser atacado pelas costas. Malditos covardes! O outro homem gritou ao sentir a base do pescoço atingida por uma das balas disparadas. Os 2 sentiram a força do tiro de Vicente naquele momento, mas nenhum deles morreu. Tendo agido com rapidez suficiente, eles resistiram às balas com ferimentos relativamente leves. O mais fraco teve a pele perfurada, mas a bala não atingiu seus ossos nem destruiu nenhuma artéria importante. Apenas um pouco de sangue fluiu da ferida no pescoço. Jax sofreu menos, mas mesmo não tendo sangrado com o ataque, sentiu uma forte dor no meio da testa. Depois de sentir isso, ele não pôde evitar ficar vermelho de raiva. Filho da puta, eu vou te matar, ele gritou enquanto balançava seu taco de beisebol contra o mais forte do grupo de guardas. River viu isso e sentiu seu corpo esfriar, com medo do resultado.
Quando os dois homens atingidos pelas primeiras balas se moveram novamente, dois dos mais fortes entre os guardas sofreram os dois primeiros ataques e descarregaram as armas, mas sem sucesso. Um deles foi atingido pelos golpes do oponente e gritou de dor ao perder a arma, ficando sem munição. GH. Prepare-se para morrer, verme. Quando Jax estava prestes a quebrar a cabeça do homem, o terceiro homem de Vicente gritou de repente. Pare, ou vou matar seu amado sobrinho. O mais fraco dos guardas gritou, apontando uma arma para a nuca de Brody. Engolir, tio. Brody disse suavemente, em um tom tímido, já que normalmente não falava. Olhando na direção da porta deste lugar, Jax fez uma cara feia ao ver seu sobrinho na mira de um terceiro inimigo. Essas balas não machucariam ele ou seu irmão mais novo. Mas eles causariam danos fatais a Brody. Jax podia sentir isso. Infelizes. Lutem se tiverem coragem. Ele gritou com raiva para essa pessoa usando estratégias vergonhosas, usando um refém contra ela. Não vou me repetir. Pare ou mato esse merdinha. O aprendiz intermediário gritou. Os dois irmãos ignoraram os guardas feridos e olharam para o último inimigo que poderia ameaçá-los ali. Mas este aprendiz intermediário havia sido treinado por Vicente e sabia que numa situação como essa, ou todos morreriam ou ele usaria uma estratégia perigosa para escapar temporariamente dessas pessoas. Deixe seus pertences aqui e saia desta loja. Soltarei seu sobrinho quando não sentir mais sua presença. Ele gritou, suando frio enquanto seguia o protocolo que Vicente havia ensinado ao grupo. Nossos pertences? Você está louco? O acólito nível 1 gritou, dando um passo à frente. Ei, vou matá-lo. Não estou brincando. O som da arma sendo carregada soou e Brody engoliu em seco. Tio, por favor, faça o que ele diz. Jax cerrou os punhos com tanta força que suas mãos musculosas sangraram enquanto seu rosto estava vermelho como um tomate. Filho da puta, você vai pagar por isso. Ele gritou enquanto pegava suas coisas com raiva e as jogava no chão, sendo ameaçado pela primeira vez em anos. As pessoas ao redor assistiram com a boca aberta, sem acreditar que o mais fraco dos guardas tivesse tomado uma estratégia tão ousada para salvar temporariamente o seu grupo. Mas os mais velhos achavam que isso era inútil. Essa foi apenas uma forma do grupo sofrer mais, pois o grupo de Jax com certeza retribuiria essa humilhação com interesse e correção. Mas este subordinado de Vicente não se preocupou. Ele já havia usado um pequeno dispositivo mágico que todos os homens da família Fuller carregavam consigo, algo que alertaria seu povo. Rory, Vice e outros provavelmente já estavam vindo para este lugar. Quando o patrão chegar ele saberá como resolver esse problema. Ele pensou consigo mesmo, sorrindo para os dois acólitos, mas nervoso por dentro. Fim do capítulo. Capítulo 77 Hora de agir. 5 minutos depois que a tia e o tio de Brody saíram. Vicente e 4 de seus homens chegaram à taverna, cada um com um olhar penetrante no rosto, sabendo que havia surgido um problema. Seu grupo sabia que só poderia usar os alarmes de emergência em casos de extrema necessidade. Ao chegar ao local e perceber que não havia nenhuma batalha acontecendo e que a mana da área estava como deveria, Vicente entrou na taberna dos dois irmãos com uma expressão intrometida no rosto. Miles, o que diabos aconteceu aqui? Enquanto as pessoas na área continuavam a se aglomerar nas laterais da área interna da taverna, olhando para a situação ali, várias pessoas olharam para onde um jovem de cabelos pretos e uma máscara de ferro no rosto havia entrado, fazendo uma pergunta. Miles, o jovem aprendiz intermediário que mantinha Brody como refém, olhou para a entrada e suspirou ao ver seu líder. Vicente notou 2 de seus homens feridos, caídos no chão enquanto River e Zender se ajoelhavam ao lado deles, tentando ajudar. Chefe, alguns bastardos vieram aqui e tentaram nos matar, respondeu Miles, seu tom muito mais calmo do que momentos antes, quando ameaçou as pessoas na área para ficarem onde estavam. Esse bastardo que estou mantendo como refém veio aqui ontem à tarde para causar problemas. Fizemos o que deveríamos fazer e então ele trouxe seus tios para lidar conosco hoje.
Alguém insatisfeito com a forma como as coisas estão indo. Vicente franziu a testa para o jovem de cabelos azuis com uma arma apontada para a nuca. Brody estava suando, temendo por sua vida. Mas vendo o apoio que seus inimigos receberam, ele não pôde deixar de provocar. Você está contando com essa pessoa? Ele não vai te salvar da morte, seu bastardo. Depois do que você fez ao meu tio. Enquanto Brody falava, as dezenas de pessoas na taverna de River observaram um raio azulado disparar de um dos dedos de Vicente e atingiu aquele jovem. No momento seguinte, os olhos de Brody reviraram-se e espuma formou-se em sua boca quando ele caiu no chão, inconsciente. Odeio pessoas como ele, disse Vicente enquanto batia uma mão na outra. Há algum outro inimigo na área, Miles? Um dos homens ao lado de Vicente, também de máscara, perguntou. Não, todos eles saíram com medo de mim por causa disso, disse Miller enquanto guardava a arma no coldre e apontava o dedo para o jovem caído no chão. Enquanto os seus homens falavam com Miles, Vicente agachou-se ao lado de um dos dois homens gravemente feridos. Ambos sofreram nas mãos dos tios de Brody momentos desde a briga de bar. Um deles apresentava ferimentos significativos no abdômen, com várias marcas roxas em tal parte do corpo. O outro tinha alguns ossos quebrados, especialmente um dos braços, que estava em uma forma não natural enquanto ele gemia de dor. Como você está? Você consegue me entender? Ele perguntou, olhando para um deles, mas perto de ambos. Um deles continuou a gemer de dor, com os olhos fechados. Mas o outro estava ciente o suficiente do que estava acontecendo ao seu redor para dizer: chefe, infelizmente, não somos fortes o suficiente contra os acólitos. Não se preocupe com isso. Vou mandar você ao médico e resolverei esse problema. Vicente disse enquanto se levantava e caminhava até a porta da taverna. Ele parou ao lado de um dos homens e disse: cuide deste lugar por enquanto. Quando os outros chegarem, peça a alguns deles que levem esses dois ao médico. Tudo bem, mas o que você quer fazer na próxima hora? O homem mascarado perguntou. Vicente olhou para as pessoas ao seu redor e gritou: escutem-me. Se os responsáveis por este incidente voltarem aqui, diga-lhes que matarei este idiota se eles se atreverem a tocar nos meus homens. Vicente parou por um momento e deixou o corpo de Brody flutuar em sua direção enquanto um pentagrama vermelho aparecia na frente de suas mãos. Ele já havia escondido metais por todo o corpo do jovem, mas ninguém ali sabia como ele estava fazendo isso. Gole. Vendo um poder tão espetacular, as pessoas ficaram nervosas quando Vicente olhou para eles. Se alguém aqui se atrever a se vingar de meus homens por fazerem seu trabalho, terá problemas com todo o meu grupo. Com estas palavras, Vicente deixou o local com Miles e dirigiu-se rapidamente para a sede de sua família. Seu lugar onde atuaria como criminoso já estava pronto e operacional. Vários dos seus homens já viviam e treinavam nesta segunda propriedade de Vicente. Chefe, o que devemos fazer? Essas pessoas vão causar problemas para o nosso grupo. Miles disse quando eles já estavam em uma carruagem. Vicente respondeu-lhe: vamos ver quem está por trás desse idiota. Já que eles querem brigar conosco, vamos pegar tudo o que eles têm. Você quer roubar a família dele? Miles olhou com curiosidade para o corpo inconsciente de Brody. Vicente tinha grandes planos para roubos, assaltos, etc. Mas assim como não havia roubado pequenas casas ou negócios na Terra, não tinha intenção de fazê-lo no Reino Polaris. Na Terra, ele preferiria roubar um banco do que a loja ou a casa de um rico. Por outro lado, no Reino Polar, ele queria roubar as casas dos nobres, não das pessoas comuns. Afinal, o roubo envolvia muitos riscos, e ele preferia não correr riscos por pequenos prêmios. Mas se a família de Brody foi tão irracional ao ponto de tratar os seus homens desta forma, então Vicente pensou que tinha de os castigar roubando o que tinham de mais precioso, as suas moedas. Mas neste mundo, não havia instituições confiáveis onde alguém pudesse colocar a sua riqueza, então todos mantinham suas moedas e bens valiosos com eles ou em suas casas.
Vicente estudou esta sociedade desde que entrou na Academia das Estrelas e sabia que a casa de cada mago teria cofres contendo os bens mais importantes da família. Ele planejou roubar a família Peters por vingança. As ações têm efeitos, Miles. Eles agiram contra os meus homens. Agora, agirei contra as coisas desta família. Não é injusto, Vicente comentou, mas isso não será difícil. Quero dizer, nossos planos para a família Ervin estão se desenvolvendo pouco a pouco. Como vamos realizar 2 roubos simultaneamente? Isso não será perigoso. Simultaneamente, Vicente riu. Miles, roubar a família Ervin será difícil porque eles são uma família nobre. A residência deles deve ter medidas de segurança mais avançadas do que a família daquele idiota. Ponto. O mesmo aconteceu na Terra. Invadir um banco era infinitamente mais complexo do que invadir uma casa. Um banco tinha muitos recursos e foi feito para protegê-los de pessoas como o Vicente. Mas as casas comuns não tinham o mesmo propósito, e alguém com vontade de arrombar uma delas poderia facilmente fazê-lo. Para um criminoso conhecido como Vicente, invadir a casa desta família seria tão fácil quanto o sequestro que ele havia feito na aldeia antes de matar o ex-subordinado de seu pai. Fim do capítulo. Capítulo 78 Ação Noturna. Com a saída de Vicente, o restante de seus homens, que estavam de plantão para ajudar o grupo em caso de necessidade, chegaram à taberna de Zender. Lá, eles rapidamente resgataram os 2 homens feridos e os levaram para uma clínica médica local. Nesse ínterim, nenhum outro problema ocorreu. Vários espectadores do show anterior haviam partido e o ritmo na taverna voltou ao normal. Enquanto isso, os emissários de Jax já haviam descoberto que Brody havia sido levado por alguém por trás do grupo responsável pelos homens que guardavam a taverna de Zender. Droga! Quem esses pirralhos pensam que são? Jax exclamou como um de seus homens, aquele que lhe contou o que acabara de acontecer. Ele não apenas foi humilhado por um aprendiz intermediário e forçado a recuar, mas agora seu sobrinho estava nas mãos de seus inimigos. Se ele agisse contra as pessoas daquela taverna, teria que explicar a morte de Brody para sua irmã mais velha. Enquanto observava seu filho quase explodir de raiva, uma velha de cabelos brancos e uma joia laranja na testa disse em voz baixa: Jax, você tem que lidar com isso. Eu sei, mamãe. Vou consertar isso. Vou pegar esses bastardos e torturá-los por isso. Jax rosnou enquanto seu irmão mais novo ficava ao lado da mãe, muito chateado com tudo isso. Primeiro, você precisa pensar direito, Jax. A velha disse com um suspiro. Infelizmente, o homem herdou a inteligência do pai. Na verdade, metade da família herdou a agressividade do patriarca desta família. Talvez as coisas fossem melhores para a família Peter se eles fossem mais parecidos com ela. Mas incapaz de fazer muito a respeito dos genes de seus familiares, a mina só poderia controlar os danos para manter viva a melhor esperança de sua família. Esta taverna não pode se dar ao luxo de contratar seus próprios guardas. Eles devem ter contratado algum grupo mercenário iniciante. Então vá até a guilda mercenária e procure informações sobre eles. Acredito que encontraremos o grupo por trás do sequestro do pequeno Brody. Ela instruiu, pensando em atingir as pessoas certas. Se eles fossem atrás de River e Zender, apenas incitariam os homens atrás dos guardas na taverna a fazerem o pior a Brody. Mas indo atrás dos verdadeiros responsáveis por tudo isso, eles poderiam encontrar maneiras de resolver esta situação. Seu filho mais novo concordou enquanto se levantava. Eu cuidarei disso, mamãe. Se tudo correr bem, podemos ter Brody de volta até o final da noite. Você faz isso. Ela olhou para o acólito nível 1, o mais parecido com ela em toda a família. Ela olhou para Jax e disse: você deve trazer o pequeno Brody de volta vivo, não importa o que aconteça. Sem ele, sempre seremos humildes mineiros. Eu sei, farei o meu melhor, Jax respondeu, sabendo da importância de Broly. A família Peters trabalhava no ramo de mineração.
Eles administravam uma pequena mina perto de Milfal, trabalhando para uma família nobre proprietária da área. Mas mesmo não sendo donos de suas terras, essa família tinha muito potencial para trabalhar na área. Nem toda família nobre explorava o trabalho dos outros sem dar oportunidades e recompensas aos seus contratantes. Tal como esta família, alguns trabalhadores tiveram oportunidades de crescer e enriquecer se prestassem serviços de qualidade. Neste caso, se melhorassem os seus resultados, receberiam parcelas cada vez maiores daquilo que produziam nas suas minas. Não seria impossível para eles construir seu próprio negócio de mineração e até mesmo se tornarem nobres um dia devido ao poder que poderiam ter através do seu sucesso. Mas para isso, eles precisavam de alguém talentoso que pudesse aproveitar ao máximo os feitiços da família, aumentar a produção e muito mais. Para isso, este tinha que ser talentoso o suficiente para ficar mais forte sem que a família tivesse que ir à falência para criá-los. Os mágicos não tinham limite para seu nível. Alguém iria tão longe quanto pudesse, dadas as suas habilidades, sorte, etc. Mas alguns produziram resultados com pouco investimento, e outros precisaram de rios de recursos para crescer. Na família Peters, a maioria das pessoas caía no segundo caso, e seria impossível para a família produzir um único mago, mesmo considerando tudo o que produziam. Mas Brody era diferente. Com ele, a matriarca esperava que sua família finalmente criasse alguém capaz de ser mais que um noviço. Sabendo da importância do sobrinho, Jax logo deixaria os assuntos do dia a dia com os quais lidava para resolver a situação do arrogante jovem de cabelos azuis. Tarde da noite em Milfal, o irmão mais novo de Jax voltou de suas horas de busca na guilda mercenária local. Ao conhecer sua preocupada irmã, mãe e Jax, ele trouxe notícias melhores para aliviar as tensões da família. Consegui descobrir o grupo por trás dessas pessoas. Eles são um grupo recém-formado baseado em uma propriedade. Ele rapidamente revelou as informações que havia reunido na guilda, falando sobre a sede da família Fuller. No reino Seidel, não se podia ter um grupo grande porque era contra as leis reais. No entanto, houve exceções. Por exemplo, um grupo de mercenários não era considerado um exército não autorizado, mas sim um grupo de pessoas agindo em conjunto. Grupos mercenários no reino Seidel poderiam existir e ter até 10 membros e poderiam operar nas cidades e terras do reino. Vicente tinha criado o grupo mercenário por trás dos homens que guardavam as 2 tabernas que ele protegia para proteger legalmente o seu grupo. Isto serviu para desviar a atenção dos potenciais inimigos ofendidos dos clientes do seu grupo, mas também para evitar que as forças reais suspeitassem que essas pessoas faziam parte de um exército não autorizado. Ao descobrirem onde encontrar seus inimigos, o núcleo desta família logo discutiu como lidar com essas pessoas ousadas que ousavam ameaçá-los mesmo sem acólitos ao seu lado. Enquanto discutiam o assunto no escritório de Jax, no segundo andar da casa, alguém vestido de preto pousou no telhado. Deitado no telhado daquela casa, ele fechou os olhos e fez aparecer um pentagrama vermelho em uma de suas mãos, sentindo que metais havia ali. Há algumas moedas aqui. Ele sentiu um grande peso na consciência ao notar algo subterrâneo nesta propriedade. Ele parou de usar suas habilidades quando percebeu para onde deveria ir e abriu os olhos novamente, olhando para a rua ao lado da casa. Ele acenou com a cabeça na direção de uma árvore e logo depois entrou na chaminé daquela casa. Fim do capítulo. Capítulo 79 Acordo Mágico. Ao entrar pela chaminé da casa, Vicente ouviu as vozes destas pessoas, acólitos em geral. Pela posição dos objetos metálicos como moedas espalhadas pela casa e de onde vinham as vozes, ele conseguia sentir exatamente onde cada pessoa estava. Ao mesmo tempo, ele podia sentir o quão fortes eles eram pela perturbação de mana ao redor de seus corpos, que vibrava com os objetos metálicos próximos a eles. A habilidade magnética de Vicente era afiada. Poderia dizer-lhe o que os objetos metálicos ao seu alcance sentiam. Assim, ele sabia quantas e quão fortes eram as pessoas ali.
Itens com e sem capacidade de conter mana tinham uma função muito semelhante em termos de absorção de mana. Ambos absorveram o mana que os atingiu, mas alguns mantiveram o mana dentro de si enquanto os outros o devolveram à natureza. As moedas eram do segundo tipo e, quando recebiam o mana que vazava dos corpos dos magos, eles o absorviam e depois o perdiam com o tempo. Percebendo os diferentes objetos metálicos nessas pessoas, Vicente percebeu a diferença entre a mana de cada pessoa falando sobre seu grupo. Alguns tinham mana mais fria, outros mana mais quente, que eram como impressões digitais, individuais e únicas para cada pessoa. Na Academia das Estrelas, Vicente aprendeu que até os gêmeos emitiam mana diferente. Usando sua habilidade de sentir essa propriedade, ele aprendeu isso na prática. Percebendo quantos eram, ele desceu lentamente pela chaminé que dava para uma grande sala no segundo andar da mansão. Quando chegou silenciosamente ao segundo andar da residência, ele usou metal em volta do corpo para se manter de cabeça para baixo e olhou através da lareira apagada para a sala de estar. Não havia ninguém na sala naquele momento, mas havia um corredor à vista de Vicente onde algumas lâmpadas estavam acesas e 2 criados estavam parados, esperando. Da porta em frente a esses criados, ele podia sentir as pessoas conversando. Ele foi até a lareira, levantando-se um pouco para esconder a cabeça. 24, 23, 22. Ele fechou os olhos e continuou contando, esperando o momento de agir. Do lado de fora da casa, alguns homens do grupo de Vicente estavam parados nas esquinas, se preparando. Rory ficou com esses homens, contando mentalmente até o momento do ataque. 15. 14. Ele manteve os olhos fechados, sentindo-se um pouco nervoso. Os homens armados, com suas identidades protegidas por máscaras, olhavam para aquele local e suavam frio, ansiosos porque era a primeira vez que agiam assim. Mas considerando que em breve agiriam contra os nobres, este foi um bom teste para eles. Rory abriu os olhos e disse, fazendo seus homens engolirem a saliva e seguirem as ordens anteriores de Vicente. SSS. Chamas saíram das mãos de Rory enquanto esses homens o ajudavam a apontar na direção dos dispositivos que haviam sido colocados ao redor da propriedade anteriormente. 0. Estrondo. Quando Vicente terminou de contar, passou um momento e então irrompeu uma enorme explosão, abalando toda a residência. As pessoas que estavam ali ouviram o forte estrondo e colocaram as mãos nos ouvidos, enquanto os mais fortes perceberam que o barulho e o tremor haviam sido causados por algo muito próximo deles. Ataque inimigo! Jax gritou enquanto se levantava e saía correndo da residência. As mulheres ficaram nervosas quando ouviram isso. Ainda assim, como magos que já haviam enfrentado situações difíceis antes, eles circularam mana por seus corpos, aumentando suas defesas. Enquanto as pessoas que estavam ali corriam para ver qual era o problema e defender o local, Vicente aproveitou a distração geral. Ele saiu da chaminé e finalmente parou na sala principal do lugar. Ele parou por um momento e sentiu a estrutura desta residência, sentindo o mapa 3D desta casa aparecer em sua mente devido à quantidade de metais utilizados na construção da casa. Vendo o caminho para o local onde estava a maior parte dos metais desta residência, Vicente não hesitou mais e avançou silenciosamente em direção ao seu objetivo. Quando ele chegou a uma porta trancada, seu pentagrama vermelho apareceu na frente de sua mão direita. Pouco depois, Vicente sentiu os componentes da fechadura nesta porta de madeira e moveu-os para a posição aberta. Um som metálico baixo veio da porta. Percebendo que não havia ninguém por perto, Vicente abriu. Ele entrou logo depois, manipulando os objetos de metal das armadilhas para que não se movessem. Desceu rapidamente um lance de escadas e deu de cara com um pequeno quarto de cerca de 10 metros quadrados, com vários armários laterais semelhantes a um armário. Mas dentro deles não havia roupas, mas sim diversas moedas de diversos tipos, joias, cristais e documentos. Vendo isso, Vicente sorriu, pegou uma sacola e rapidamente recolheu os itens mais valiosos para si e seu grupo.
Ao fazer isso, ele percebeu o que estava escrito em um dos documentos ali. Acordo de mineração mágica. Ele viu o início de um acordo entre esta família e uma casa nobre local em relação aos direitos de mineração e a prestação de serviços por esta família àquela casa nobre. Esta família está minerando para os Simmons. Ele ficou impressionado porque a família em questão era a única casa nobre de um visconde nesta área de Milfall. Pensando nisso, Vicente não pôde deixar de se interessar. Se eu roubar essas concessões, elas serão inúteis para mim. Mas se eu negociar com esta família, posso participar legalmente dos negócios deles. No Reino Polaris, os acordos mágicos eram coisas de extrema importância. Não só obrigavam ambas as partes a cumprir o contrato, mas também podiam ser usados como títulos de propriedade. Se a parte A assinasse um acordo mágico com a parte B, para explorar uma mina, por exemplo, isso também funcionaria como propriedade do direito de explorar essa mina. Qualquer pessoa com os documentos apropriados poderia reivindicar direitos à exploração da mina e agir como se fosse o verdadeiro proprietário desse acordo. Por que é isso? A pessoa que possuir os documentos em questão poderia destruir o acordo mágico, anulando assim esse acordo. Ao fazê-lo, poderíamos pôr fim a um pacto que pode estar em vigor há décadas e, ao fazê-lo, apresentar uma opção melhor para o outro lado do tratado, como a Câmara Simmons. Nesse caso, uma família como Peters estaria em apuros. Vicente sabia que, se roubasse aqueles papéis, as chances de o Visconde Simmons negociar com ele seriam muito pequenas. Mas se conseguisse que a família Peters os entregasse a ele, tudo seria diferente. Ele sorriu e deixou os papéis ali, voltando rapidamente pelo caminho por onde viera. Com 2 sacolas de pano cheias de itens, ele aproveitou a distração criada por sua equipe para sair deste local, tendo fechado a porta desta sala subterrânea secreta antes de sair. Ao subir pela chaminé, alguém parou de repente em cima daquele lugar, e Vicente parou de subir. Ele manipulou alguns dos metais de seu corpo para formar uma caixa de metal que cobria todo o seu corpo dentro daquele túnel escuro. Isso foi por pouco, ele gritou em sua mente enquanto mantinha sua posição. Fim do capítulo. Capítulo 80. O que realmente importa. Ao parar na caixa metálica da chaminé da casa, Vicente quase parou de respirar, mantendo o máximo de corpo imóvel para não chamar a atenção. Após 5 minutos ali, ele percebeu que ninguém o havia encontrado, mas decidiu ficar parado por um tempo para garantir que seus inimigos não o notassem. Este roubo teve como objetivo prejudicar a família que ousou agir contra o seu grupo. Mas se ele fosse pego ou visto roubando, teria vários problemas. Enquanto ninguém tivesse provas do que ali tinha feito, Vicente não poderia ser publicamente implicado pelas forças reais. Mas se ele fosse visto saindo deste lugar, seria imediatamente reconhecido como um criminoso e em breve poderia ter uma recompensa pela sua cabeça. Os criminosos no Reino Seidel tinham recompensas por suas cabeças e, ocasionalmente, brigas entre caçadores de recompensas ou mesmo outros criminosos interessados nessas recompensas seriam notícia no reino. Ao mesmo tempo, as forças reais perseguiriam publicamente as pessoas com recompensas pelas suas cabeças, o que poderia dificultar enormemente as suas operações. Vou ficar aqui até o amanhecer. Até lá, o grupo desta família terá baixado a guarda sobre este lugar e eu poderei sair despercebido. Ele pensou enquanto se acomodava na caixa de metal. Enquanto isso, o grupo de Rory já havia deixado a área ao redor da residência dos Peters, tendo se dividido e se espalhado por diversos pontos da cidade. O plano deles era simples: atacar a área ao redor da família Peters, criar uma cena para justificar os recursos que Vicente roubaria, enquanto ele teria espaço para pegar o que quisesse e ir embora. Não estava nos seus planos lutar contra o povo da família Peters, por isso, após o ataque, todos fugiram da área sem olhar para trás. Em meio a isso, os homens da pequena família Peters não perseguiram os adversários em fuga, preocupados com a queda de suas defesas e com a possibilidade de novos ataques.
Numa sociedade onde era preciso proteger a própria riqueza, não era tão fácil ter a sua casa atacada desta forma. Todos na casa de Brody estavam em alerta, cercando o local enquanto o perímetro de segurança de sua propriedade era destruído. Merda! Quem se atreve? Jax gritou alto enquanto a mana ao seu redor brilhava intensamente. Poderiam ser os mesmos por trás de Brody. A mãe do jovem levantou a possibilidade, fazendo com que seus irmãos franzissem as sobrancelhas, preocupados. Não foi impossível. Neste lugar as pessoas usavam o fogo para apagar o fogo, e a vingança era a coisa mais comum que se podia ver em um mundo onde as pessoas podiam ter muito poder individual. Se forem eles, vou matar até o último desse bando de canalhas. Jax gritou, saliva voando de sua boca. Irmão, vamos esperar até que as coisas se acalmem e vamos para aquele lugar. Vamos trazer Brody de volta e acabar com esse grupinho. O irmão mais novo de Jax sugeriu enquanto examinava a área em busca de inimigos. O grupo deles vasculharia a área durante a próxima hora, não notando nenhum inimigo por perto. Depois de estabelecer um perímetro de segurança, Jax logo sairia com alguns subordinados da família para a sede do grupo de Vicente. Somente as mulheres e alguns criados permaneceriam naquela residência, enquanto Vicente permaneceria em seu lugar, aguardando calmamente o melhor momento para sair sem chamar a atenção. 2 horas após o início do ataque à família Peters, boa parte do grupo de Vicente havia retornado à sede da família Fuller. Foi aí que começaram a se preocupar com a situação de Vicente. Rory, o que fazemos? E se o inimigo capturar o chefe? Um dos jovens mais incomodados com a demora de Vicente perguntou preocupado. No hall de entrada desta residência, que era muito parecido com a entrada de uma guilda comum, com diversas mesas e locais para sentar e conversar na entrada, quase todos os homens desse grupo estavam lá agora. Rory tinha uma expressão preocupada no rosto, mas conhecia seu amigo melhor do que qualquer outra pessoa ali. Pessoal, vamos esperar até o amanhecer antes de nos preocuparmos. Neste momento, ele pode estar se escondendo para evitar problemas. Então não vamos ficar desesperados. Um dos homens levantou-se e rosnou. Rory, por que fomos contra essa família? Só por aqueles irmãos que possuem uma taverna. Por que nos arriscamos por tão pouco? Rory cerrou os punhos ao ouvir tal bobagem. Você é um idiota? Ele gritou na direção do homem, incapaz de acreditar que algo tão básico como isso pudesse ser questionado por seus homens. Alguém aqui ainda não entende por que estamos agindo hoje? Ele perguntou, fazendo com que todos olhassem para ele em silêncio, alguns irritados porque também pensavam como aquele homem. Rory disse desapontado, idiotas, não agimos esta noite pelo bem de 2 de nossos clientes. Agimos pelo bem da família Fuller, pelo bem do nosso território. Cada instalação sob nossa proteção é uma extensão do território da família Fuller. O que aconteceria se não fizéssemos o nosso melhor para garantir a segurança do nosso próprio domínio? Alguns franziram a testa e abriram a boca ao perceberem a verdadeira motivação por trás dessas ações. Esta não foi uma simples vingança de Vicente em nome dos seus homens feridos nem para proteger os seus clientes. Este era o grupo deles gritando para vários empresários locais, como River e Zender, que defenderiam seu território e que havia vantagens em estar sob sua proteção. Mesmo que ninguém soubesse do roubo dos Peters depois de hoje, desde que a casa de Zender fosse mais segura, eles poderiam chamar a atenção de outros estabelecimentos na área em que estavam. Explicando isso ao seu pessoal, Rory conseguiu fazer com que alguns deles entendessem o que estavam fazendo até que um grito veio de fora do prédio. Filhos da puta, devolvam meu sobrinho ou destruirei este lugar. A voz de Jax chegou aos ouvidos das pessoas da família Fuller, fazendo com que rapidamente deixassem de lado suas preocupações anteriores e se preocupassem com um ataque inimigo. Caramba! Rory murmurou antes de ordenar a seus homens. Posicionem-se. Atire em qualquer um que cruzar o perímetro de segurança. Com isso, as pessoas correram para seus postos enquanto Rory foi para uma varanda no segundo andar do prédio. Quando chegou lá, viu o grupo de Jax já cercando o prédio.
Rory usava uma máscara, mas ele podia ver muito bem Jax e os homens dessa pessoa. Se você chegar a menos de 10 metros desta propriedade, mataremos seu sobrinho. Ele disse em um tom mais grosso, usando mana para mudar sua voz. Pirralho, não pense que você pode me ameaçar. Eu cerquei este lugar e não vou permitir que você saia até que meu sobrinho seja libertado. Jax disse, sabendo que precisava ter cuidado, pois a vida de Brody valia muito. Foram vocês que atacaram minha propriedade mais cedo. O irmão de Jax perguntou, tentando extrair uma confissão. Eu não sei do que você está falando. Você foi atacado? TSK, isso é uma pena, mas a julgar pelo quão arrogante você é, deve haver muitos suspeitos por trás disso, certo? Rory se afastou da responsabilidade de seu grupo, conhecendo os planos de Vicente. Fim do capítulo. Onde não há lei, não há liberdade. John Locke.